Olá, pessoal. Boa noite. Nós Boa vamos noite. começar. Boa noite. Nós vamos começar a nossa segunda aula prática hoje. E a gente vai falar um pouco hoje do sangue e vamos falar também da medula, né? Então a gente vai estudar um pouco as funções, né, que o sangue exerce no nosso sistema imunológico e as funções que a medula exerce, né? Então, eu vou desligar a câmera para eu poder compartilhar algumas coisas com vocês também. E a gente vai se falando. À medida que precisarem, abram o microfone, levanta a mãozinha, que eu estou aqui para poder atender vocês, tá ok? Bom, como eu falei para vocês, o slide está aparecendo? Estão vendo o slide? Ainda não. Não? Agora sim. Sim? Sim. A disciplina, né, Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune e Hematológico. E hoje nós vamos ver as células sanguíneas e a medula óssea. Luciana chegou. Bem, primeiro, né, nós vamos conversar um pouco, ouvir um pouco, né? A gente vai falar e à medida que vocês quiserem, vocês podem me interromper. A gente vai falar um pouco sobre as células sanguíneas, né? O sangue, né? Ele é um tecido constituído pelo plasma e pelos glóbulos sanguíneos. O plasma é a parte líquida do sangue, né? E os glóbulos sanguíneos é a parte sólida do sangue. Bom, de uma forma geral, nós podemos dizer então que o sangue ele tem duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A líquida formada pelo plasma e a parte sólida que são os glóbulos sanguíneos. E esses glóbulos sanguíneos, eles são constituídos por três componentes principais: os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Bem, o sangue, ele fica dentro de um sistema fechado. Então, ele está restrito a um compartimento que é o nosso sistema circulatório, que vocês estudaram, né, e tiveram a oportunidade de ver essas células um pouquinho também. E nós temos um órgão, né, no nosso organismo, dentro, né, o órgão principal do sistema circulatório e que é responsável por bombear o sangue por todo o nosso corpo, transportar o sangue por todo o nosso organismo, que é o coração. O sangue, ele é um fluido muito importante para o nosso organismo. Por quê? Dentre várias funções que o sangue exerce, nós temos uma principal, que é o transporte dos gases respiratórios. No sangue, nós temos uma célula que é a hemácia. A hemácia, ela é constituída por uma proteína, que é a hemoglobina. E a partir da ligação entre a hemoglobina e o oxigênio, e ao gás carbônico, ela consegue transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos, para ela poder fazer a oxigenação dos tecidos do nosso corpo. Da mesma forma, ela elimina o gás carbônico que são produzidos nos tecidos durante o processo de respiração. Então, a hemoglobina, ela tem essa grande capacidade. Ela se liga ao oxigênio para transportá-lo aos pulmões. Chegando lá, ela se liga ao gás carbônico para tirá-lo, né, dos tecidos do nosso corpo, da mesma forma, para poder eliminar todo o gás carbônico que é produzido durante o nosso processo de respiração. Bom, e a medula? Né? A medula, ela é um órgão onde ocorre a hematocitopoiese. E o que é hemocitopoiese? E o que é a hemocitopoiese? É a produção
ou seja, a renovação das células sanguíneas. Lá na medula são produzidas as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. E lá também elas são renovadas, né? Então, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão sendo eliminadas e novas células são produzidas, novas células sanguíneas. Ali também elas sofrem na medula um processo de diferenciação e maturação. Bom, a medula óssea nós estudamos e sabemos que ela é considerada um órgão linfático primeiro. Por quê? Na medula óssea são produzidos os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles são produzidos na medula e sofrem todo o processo de maturação ali, na própria medula. Os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea na forma de células pré-T. E a partir dali, eles são transportados até o timo, que a gente estudou também ontem, aonde no timo eles vão sofrer o processo de maturação. Então, dentre as células que são produzidas na medula óssea, nós temos os linfócitos, que faz parte da série dos leucócitos. Nós sabemos que os leucócitos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, eles são verdadeiros soldados ali, que são responsáveis por combater as possíveis infecções, os possíveis antígenos que possam, né, ou agentes externos que tentam adentrar o nosso organismo. Então, eles estão ali como verdadeiros soldados para impedir que esses antígenos, que esses agentes internos adentrem o nosso organismo. As hemácias, elas têm a principal função, o transporte de gases e do oxigênio, e as plaquetas que vão atuar no processo de coagulação sanguínea. Então, hoje, a nossa proposta na aula é ver uma lâmina de esfregaço de sangue, né? Esfregaço sanguíneo, aonde nós vamos identificar e esquematizar através de um desenho as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Vamos também ver uma lâmina de osso longo, aonde nós vamos identificar e esquematizar também através de desenho a localização da medula óssea. Bom, assim como ontem, eu vou passar para vocês o vídeo. Vocês estavam vendo os slides? Estavam vendo os slides? Eu estava. Tá, então tá bom. E assim como ontem, eu vou tá passando o vídeo, né? Hoje eu já consigo colocar o áudio para vocês, né? Eu vou colocar o vídeo e da forma como eu fiz ontem também, eu vou interrompendo esse vídeo à medida que ele for ficando interessante para a gente para, comenta, né? E a gente vai vendo toda a formação e a identificação dessas células dentro da histologia delas. Tá sem áudio. Não, eu não soltei ainda não. Ah, tá. Eu não vou soltar, porque aqui eu quero falar. Bom, os objetivos dessa aula, então, é promover o conhecimento da ontogenia do tecido sanguíneo, ou seja, a ontogenia, a história do desenvolvimento do tecido sanguíneo e as suas funções. Vamos também identificar as diferentes células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e plaquetas. Eu quero que vocês se atentem a esse primeiro momento, onde eu vou mostrar para vocês
os desenhos dessas células. Por quê? No esfregaço sanguíneo, que a gente vai ver num segundo momento na lâmina, é muito difícil para vocês reconhecerem essas células. Então, prestem bastante atenção no desenho que vocês vão ver agora, para depois tentarem identificar lá no esfregaço, porque não é fácil, é bem difícil para poder identificar no esfregaço. Então, no desenho que eu vou passar primeiro, é mais fácil. Nós vamos também identificar e diferenciar os leucócitos no sangue periférico, né, por meio das suas características morfológicas e as suas funções na resposta imune. Então, eu vou mostrar para vocês a parte dos desenhos, para que vocês possam identificar primeiro nos desenhos. Aqui. Estão ouvindo o som? Estão ouvindo o som? Não. Não? Tá. Então, peraí só um Só minutinho. você falando. Tá, vou voltar lá. Eu tenho vontade de rir. E nós conseguiremos observar essas células no microscópio, tá? E aí, então, o que acontece? Essa coloração do esfregaço sanguíneo, ele é feito com outro tipo de corante que não é a hematoxilina eosina. Agora vocês estão ouvindo? São misturas especiais de corante para essas células sanguíneas. Por quê? Porque nós temos aqui diferentes tipos de células. Células que têm afinidade com corantes básicos e células que têm afinidade com corantes ácidos, tá? Por isso que nós temos que utilizar uma mistura especial de corante. Geralmente, a coloração para os esfregaços sanguíneos é uma coloração de Romanovsky. Uma coloração de Romanovsky modificada, que pode ser o Leishman, pode ser o do Ginsa, pode ser o panótico. Então, dependendo ali do tipo da coloração, nós vamos ali observar as células do esfregaço sanguíneo. E essa coloração do tipo Romanovsky, ela é comumente utilizada para o esfregaço sanguíneo. Por quê? Porque ela consiste em uma mistura de azul de metileno, que é um corante básico, e a eosina, que é um corante ácido. E aí nós temos dois tipos de corantes diferentes para ali as características de cada célula. Esse sangue, o que é o sangue? O sangue, ele é um tecido conjuntivo líquido que vai circular pelo sistema cardiovascular. Ele fica restrito, ele fica confinado no sistema cardiovascular e é através da contração rítmica do coração que ele vai bombear o sangue através do sistema cardiovascular até os tecidos do corpo. Quais são as funções do sangue? O sangue ele é responsável por transporte. O que ele faz? Ele transporta o oxigênio dos pulmões para as células do corpo, oxigenando os nossos tecidos. E transporta o gás carbônico das células corporais para os pulmões, para que haja ali a troca gasosa e ali então nós conseguimos ali eliminar o gás carbônico através da respiração. O sangue também é responsável por transportar outras substâncias, como os nutrientes do sistema digestório, as células para outras partes do nosso corpo, transporta calor, transporta também os produtos residuais
para os órgãos do nosso organismo. Por exemplo, os produtos metabólicos, eles são eliminados através do quê? Através da filtração do sangue nos rins, e aí lá na formação da urina, nós temos a eliminação dos resíduos que são ali tóxicos para o nosso corpo. O sangue também atua na regulação, tá? Então, ele ajuda ali a manter Vânia, de todos os você líquidos. consegue ver a Lu pedindo para você deixar ela entrar? Já coloquei. Ele é capaz Diz de... que caiu, ela não está conseguindo. Ela já está aqui. Vai impedir... Não, ela caiu de novo. Sangue. Ah, ela escreveu aqui que conseguiu. Ah, entrou. Tá aqui. Quando ele tem essa Obrigada. capacidade de... Nada, amor. Ele se torna ali parecido com um gel que vai proteger ali o nosso organismo da perda excessiva após ali uma lesão. E no sangue nós também temos os leucócitos, que fazem ali toda a defesa do nosso organismo. Essas células do sangue, quais são os principais componentes do sangue? O sangue, ele é composto por duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida é o plasma sanguíneo. Então, veja aqui nesse tubo que após a centrifugação, nós conseguimos observar essa parte líquida do sangue, que é aproximadamente 55% do nosso sangue. O que tem nesse plasma sanguíneo? Ele é uma matriz extracelular aquosa que contém substâncias dissolvidas. Quais são essas substâncias? 91,5% é água e apenas 8,5% são os solutos, sendo que desses solutos, 7% é peso de proteína. Quais são as principais proteínas do plasma sanguíneo? É a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. E o sangue também tem os elementos figurados. Esses elementos figurados do sangue, eles são a parte sólida do sangue. Quem são esses elementos figurados? São as células e os fragmentos celulares. Essas células, elas são formadas por três componentes principais: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Quando esse tubo de sangue ele é centrifugado, como as células elas são mais pesadas, elas precipitam, tá? Então, nós temos aqui a precipitação das células sanguíneas. E nessa centrifugação, o que nós conseguimos observar? As hemácias, elas são mais pesadas, elas são ali mais densas do que os leucócitos, então ela fica mais profunda. E os leucócitos, como são menos densos que as hemácias, eles formam ali um creme leucocitário que fica nessa região intermediária quando o sangue ele é centrifugado. Então, é importante você saber que esse sangue ele é formado por duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida é formada pelo plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo ele é formado 90% de água e apenas 8% de solutos. E esses solutos, dentre eles, os principais são as proteínas, como as proteínas plasmáticas, albumina, globulina, que são produzidas nos hepatócitos, são produzidas nas células do fígado. E o elemento figurado do sangue, que é a parte sólida do sangue, é formado ali pelas hemácias, pelas plaquetas e pelos leucócitos. Voltando ao quadro, vamos à discussão de cada tipo de leucócito. Então, nós temos aqui, primeiramente, as hemácias. As hemácias, elas são os eritrócitos. Os eritrócitos são esse disco. Observem bem nesse desenho, porque vocês vão ver como no esfregaço é difícil identificar, principalmente diferenciar as hemácias das plaquetas. Bicôncavo, então eles apresentam um formato de disco bicôncavo e ele é anucleado. Esse formato de disco bicôncavo, ele é importante por quê? Porque ele vai conseguir transportar o oxigênio. Então, isso confere uma característica importante, um atributo importante para a hemácia de transportar o oxigênio, para aumentar ao máximo a superfície celular, fazendo essa troca gasosa.
As hemácias, elas transportam oxigênio dos pulmões para as células do corpo e gás carbônico das células corporais para os pulmões. Sendo que essa hemácia tem um tempo de vida aproximado de 120 dias. Essas hemácias, elas envelhecem, e quando elas envelhecem, elas não podem ficar no nosso organismo ali, elas são eliminadas. Através do quê? Essas hemácias que são envelhecidas, elas são fagocitadas pelos macrófagos que estão presentes no baço, no fígado e na medula óssea, tá? E essa hemácia, ela tem a proteína carreadora do oxigênio, que é a hemoglobina, que consiste ali no pigmento que confere ao sangue essa cor vermelha, tá certo? Bom, as hemácias, elas vão funcionar apenas dentro da corrente sanguínea, no qual vão ligar o oxigênio para o suprimento aos tecidos, e em troca ligam o gás carbônico para a sua remoção dos tecidos. Os leucócitos, diferentemente das hemácias, eles possuem... Aqui, de novo, eu vou pedir para que vocês fixem bem essa imagem, também para vocês diferenciarem lá no esfregaço. Quando forem fazer o exercício de vocês, que vocês forem desenhar, guiem-se por esse modelo de desenho aqui. Por quê? Mais uma vez eu vou falar para vocês, no esfregaço da sanguíneo, na lâmina, fica mais difícil encontrar tão bem desenhadinho, tão bem delineado. A gente consegue ver, mas como a gente tem que colocar uma lente de aumento muito grande, acaba por embaçar bastante a imagem e a gente não tem tão claro como está aqui no desenho. Então, você acha que deve colocar do jeito que está separadinho, cada um desses, e com a nomenclatura embaixo? Isso, no desenho que vocês forem fazer, para vocês saberem exatamente, né, como se dá essa conformação dos núcleos, né, como eles ficam desenhadinhos. Por exemplo, se aparecer na prova, para vocês colocarem basófilos, neutrófilos e eosinófilos, vocês vão saber. Monócitos e linfócitos, vocês vão saber pelo desenho. Então, é mais fácil por aqui do que encontrar no esfregaço da lâmina, que a gente vai ver daqui a pouco através do Imagescope. Ah, beleza. Tá? Pode ir interrompendo, tá, gente? Não tem problema nenhum me interromper. Do jeito que você tá falando, eu tirei foto, daí depois eu vou me encontrando. Aham, isso aí. Eles são classificados em granulócitos e agranulócitos. De acordo com o quê? De acordo com a presença de grânulos específicos. Os granulócitos, repare aqui, que ele tem aqui núcleos de forma irregular. E esses núcleos de forma irregular têm também ali um citoplasma com grânulos específicos, por isso que eles são chamados de granulócitos, de acordo com a afinidade tintorial dos grânulos, tá? E aí nós temos 3 tipos de leucócitos, 3 tipos de granulócitos: os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos. E os agranulócitos? Os agranulócitos são aqueles que não possuem grânulos no citoplasma. E os agranulócitos, eles têm um núcleo com forma mais regular e o citoplasma não tem essas granulações específicas. Nós temos 2 tipos de agranulócitos, os linfócitos e os monócitos, tá? Existem diversos tipos de leucócitos. Então, veja, nós temos os basófilos, os neutrófilos, os eosinófilos, os monócitos, os linfócitos. Cada um, ele vai atuar em um mecanismo específico da defesa do nosso corpo. De acordo com o quê? De acordo com a sua especialidade. Com relação aos linfócitos, nós temos aí vários tipos de linfócitos, que são os linfócitos T, os linfócitos B, as células exterminadoras natural. Cada leucócito ali contribui de uma maneira diferente para o mecanismo de defesa do nosso organismo. E aqui nós vamos à diferenciação desses leucócitos. Então, veja, o neutrófilo. A característica do neutrófilo é que ele tem um núcleo, e esse núcleo ele é multilobulado. Ele possui aí de 3 a 5 lóbulos. Eles são chamados de leucócitos polimorfonucleares, tá? Qual que é a função desse neutrófilo?
ele é responsável por fazer a fagocitose dos agentes invasores. E eles estão aumentados no nosso sangue, usualmente nas infecções bacterianas, que são ali uma característica chamada de neutrofilia. Então, veja aqui que nós temos os neutrófilos. Na medula óssea, nós temos os neutrófilos mais jovens, que são chamados de bastonete. Veja que aqui, esse neutrófilo, ele tem esse núcleo na forma de um bastão. E também, os neutrófilos, eles têm ali uma região chamada de corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo de Barr, que é essa pontinha aqui, é uma forma de baqueta, ele é indicativo do cromossomo X, que indica ali um esfregaço sanguíneo do sexo feminino. Por quê? Porque nós temos aqui no núcleo as regiões de eucromatina e de heterocromatina, sendo que essa região de eucromatina está localizada principalmente no centro do núcleo, e aí então a gente consegue observar esse corpúsculo de Barr, caracterizando ali uma forma de baqueta, de tambor, né? E isso vai caracterizar um esfregaço sanguíneo feminino. O eosinófilo, qual que é a característica do eosinófilo? Ele tem esse núcleo bilobulado, parece um headphone, e ele tem no seu citoplasma os grânulos eosinofílicos, por isso que ele tem esse nome eosinófilo. E ele está associado às reações alérgicas e às infecções parasitárias e também inflamação crônica. Então, quando nós temos ali no esfregaço sanguíneo um aumento de eosinófilo, isso é chamado de eosinofilia, que vai aumentar muito, principalmente nos processos de alergias e de infecções parasitárias. Os basófilos. Então, aqui nós temos um basófilo. Nós não conseguimos observar esse basófilo no esfregaço sanguíneo. Então, veja aqui a característica dele. Ele tem um núcleo irregular, e esse núcleo irregular, no citoplasma da célula, apresenta ali os grânulos azurofílicos. Esses grânulos, eles são ali, têm afinidade pela basofilia, eles têm afinidade por corantes básicos. Por isso, seu nome, basófilo, tá? Porque ele tem ali a sua característica basofílica, tá? E aí eles vão se corar em azul arroxeado. Veja o citoplasma desse basófilo. Ele se cora na cor ali azul arroxeado. O que são esses grânulos metacromáticos? Esses grânulos metacromáticos, eles contêm histamina. A histamina é a molécula causadora da inflamação pela vasodilatação. Então, veja que nós conseguimos observar 3 tipos de leucócitos que são granulócitos, tá? E a característica do basófilo? O basófilo é aquele leucócito menos numeroso, por isso que nós não conseguimos observar no esfregaço sanguíneo, e ele tem essa característica ali dos grânulos azurofílicos, esses grânulos metacromáticos. Esses grânulos, eles são o quê? Eles são grânulos de histamina, que são liberados nos nossos tecidos, por isso dá aquela reação alérgica, coceira, escorre o olho, escorre o nariz. O que é isso? É a liberação de histamina. Por isso que nesses processos nós tomamos ali os antihistamínicos. Por quê? Porque vão inibir a liberação da histamina desse basófilo. Os leucócitos, de maneira geral, eles têm uma capacidade de apedese. Eles conseguem atravessar os nossos capilares sanguíneos e migrarem para os tecidos, onde eles são atuantes nas nossas respostas imunes. Voltando ao quadro, nós veremos agora os leucócitos agranulócitos. Os leucócitos agranulócitos são, por exemplo, os monócitos, tá? Qual que é a característica do monócito? Ele tem esse núcleo ovoide, um arranjo pouco denso de cromatina, e ele é mais claro que os linfócitos. E aí ele tem esse núcleo semelhante a um rim, então ele tem um núcleo riniforme, tá? Eles são os maiores leucócitos que nós temos, e eles são os precursores das células do sistema fagocítico mononuclear. O que isso significa? Que eles são ali as células responsáveis por realizar a fagocitose. Eles diferenciam em macrófagos, que vão atuar como as células apresentadoras de antígeno no sistema imune. Esse macrófago é uma célula apresentadora de antígeno que vai desempenhar um papel importante nas respostas
imunes. Então, veja um aspecto importante. O monócito, ele está presente no nosso sangue, ele está presente no capilar sanguíneo, mas no tecido nós não temos monócito. O que nós temos? Nós temos macrófago. O monócito, ele é o precursor dessas células do sistema fagocítico. O que é um sistema fagocítico? São as células que realizam fagocitose, tá? Então, é importante você se lembrar. No sangue periférico, você nunca vai encontrar macrófago. O que você encontra no sangue periférico? Você encontra o monócito, que é esse leucócito aí com o núcleo riniforme. Já no tecido, nós não encontramos monócito, nós encontramos o macrófago. Portanto, você sempre se lembrar desse aspecto. E voltando ao quadro, nós temos nosso último leucócito da série dos agranulócitos, que é o linfócito. O que é o linfócito? O linfócito, ele vai atuar na defesa imunológica do nosso organismo. E qual que é a característica dele? Então, veja que o linfócito é um núcleo, tem ali um núcleo maior do que a quantidade de citoplasma. Ele tem uma relação núcleo-citoplasma elevada. Então, veja que ele tem aqui, ó, um núcleo maior e uma quantidade de citoplasma menor. Esse citoplasma até mesmo lembra um anel, tá? Bom, esse citoplasma, ele é muito escasso e ele aparece nesses fregaços, lembrando ali o anel em volta do núcleo, certo? O que acontece? Quando nós temos ali uma elevação na contagem de linfócitos, nós dizemos ali que o indivíduo apresenta uma linfocitose. E por que está aumentado a quantidade de linfócito no sangue periférico? Porque os linfócitos, eles são atuantes nas infecções virais agudas. Então, a linfocitose é quando os linfócitos estão aumentados e eles estão aumentados para combater essas infecções virais, tá? E aí nós temos aí dois tipos de linfócitos com diferentes funções. Nós temos os linfócitos que atuam na resposta humoral, que são os linfócitos B, que atuam na produção das imunoglobulinas. E nós temos os linfócitos que atuam nas respostas citotóxicas, que são mediadas por células, que são os linfócitos T citotóxicos, o CD8, que vai combater as infecções virais, e os linfócitos T auxiliares CD4, que vão ser utilizados ali no desenvolvimento da resposta imune, tá? Então, lembre que uma característica importante do linfócito é essa relação núcleo-citoplasma elevada. E para finalizar aqui nossas células sanguíneas, nós temos as plaquetas. As plaquetas que também são conhecidos como trombócitos. As plaquetas, eles são corpúsculos anucleados em forma de disco, tá? Então, veja aqui que as plaquetas, geralmente, elas estão aglomeradas, tá certo? Qual que é a função dessa plaqueta? A plaqueta, ela vai promover a coagulação do sangue e a reparação da parede dos vasos sanguíneos. Essas plaquetas, elas são corpúsculos anucleados em forma de disco, que são derivados das células gigantes e poliploides da medula óssea. O que são essas células poliploides? São células cujos núcleos contêm múltiplos conjuntos de cromossomo na medula óssea, que vão dar origem ao quê? Vão dar origem aos megacariócitos, plaquetas por microlitro de sangue, e elas tendem a aparecer aí em grupos. Então, geralmente, elas estão como? Elas estão aglutinadas. Então, veja que no mesmo esfregaço sanguíneo, nós conseguimos observar as hemácias, os leucócitos, que aqui estão representados como neutrófilos, e as plaquetas. Então, veja... Aqui, no desenho desse esfregaço, a gente consegue enxergar todos eles, né? Principalmente as hemácias e as plaquetas, a gente consegue diferenciar, porque, na verdade, é uma leitura de um esfregaço. Mas no esfregaço mesmo, lá fica muito difícil a gente fazer essa diferenciação. Então, por isso que, mais uma vez, eu vou deixar alerta para vocês, para que vocês observem por esse desenho aqui, para que vocês possam ilustrar, para ficar gravado na mente de vocês. Beleza. Muito importante no esfregaço sanguíneo
você conseguir diferenciar e identificar essas células, para que você saiba ali o que é a hemácia, o que é o leucócito e o que é a plaqueta, e qual que é a função de cada um deles dentro do sangue. O sangue, que é ali um tecido, é o nosso fluido corporal, responsável por... Bom, entender, né, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas dentro do nosso sangue, nós já entendemos. A função deles também nós já aprendemos, né? E a gente sabe que a forma que eu tenho de avaliar a presença, né, e conseguir entender o que está acontecendo no organismo de uma pessoa, né? Nós vimos que a apresentação dos leucócitos, né, cada um deles dentro do leucograma, a gente consegue entender se eu tenho um processo viral, se eu tenho um processo bacteriano, se eu tenho um processo alérgico. Gente, eu acho isso assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho isso fantástico, entendeu? Eu acho isso lindo de se fazer, principalmente porque através de um simples exame de sangue, que é o hemograma completo, eu consigo ter, né, uma visão ampla do organismo de uma pessoa e tudo aquilo que ela está passando, que ela está sofrendo, para eu conseguir tratar esses processos pelos quais ela está passando. Verdade. Então, assim, as taxas que eu te levo, que eu te caminho para, né, para a doença, eu também acho incrível. Exatamente. Eu acho assim, acho muito, muito bonito. Acho que é uma área, assim, a interpretação de exames laboratoriais que são de interesse da nutrição é uma área que me encanta muito e é uma área que eu acho, assim, que aonde a gente consegue sentir a importância da nossa profissão e a importância da nutrição, do desenvolvimento da nutrição clínica, né, nessa visão. E o quanto um nutricionista pode auxiliar um clínico geral a partir do momento, ou mesmo, né, um alergista, né, a partir do momento que ele tem um estudo mais avançado dessas interações, né, dessas diferenciações nos exames e que ele consegue, né, intervir positivamente. Às vezes um hábito alimentar da pessoa tem levado ela a desencadear, por exemplo, um processo alergênico, né, e que eu vou conseguir corrigir através da mudança de hábitos alimentares. Verdade. Só a Rejane que tá aí? A galerinha fechou ali, mas eu não sei. Ei, povo! Não, eu só fechei o microfone e a câmera aqui só. Mas agora eu liguei o microfone de novo. Tô aqui. Bem-vinda. Que bom. Que bom que tá viva. Localizada, você vai identificar as hemácias. Então, aqui, ó, né, a gente tem a imagem que a gente vai pegar agora da lâmina, né, que é a lâmina de esfregaço sanguíneo. Nós vamos observar a imagem do esfregaço de sangue, né, com o corante de Rosenfeld no ImageScope. E ali nós vamos identificar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, para depois a gente poder esquematizar isso no nosso caderno. Esse procedimento 1. Então, vamos lá. Nós temos dois perfis, que está em File, Open Image, e vai buscar ali pela sua... Não está aparecendo para mim? Vamos utilizar a lâmina de esfregaço. Não está aparecendo, não? Agora está aparecendo a tela, sim. Tá? Então, tá bom. Tá. Do sangue humano, Rosenfeld, tá? E ela vai estar como histologia do esfregaço do sangue humano de Rosenfeld. E aí você abre a imagem. Então, aqui nós temos o esfregaço sanguíneo, tá? Que foi feito dessa maneira. Então, nós tínhamos aqui uma gota de sangue, e essa gota de sangue ela foi espalhada, ela foi célula. Essa será a imagem que você vai observar aqui no menor aumento.
tá? Veja que esse esfregaço sanguíneo, ele tem uma forma. Então, é importante você se atentar a essa forma, por quê? Porque o esfregaço sanguíneo, ele tem 3 partes. A parte da cabeça, que é o início do esfregaço, a parte do corpo, que é aqui a parte intermediária do esfregaço, e a parte final, que é a cauda. E nós quando vamos observar o esfregaço sanguíneo, para que a gente consiga observar corretamente, o que você precisa enxergar? Você precisa enxergar as células, elas não podem estar nem sobrepostas e os leucócitos não podem estar muito distendidos, tá? Por quê? Porque quando o leucócito está muito distendido, ele apresenta distorção. Então, é importante, eu queria mostrar isso para você, para que quando você vai observar o esfregaço sanguíneo, você possa observar a forma desse esfregaço e veja ali quais são as partes desse esfregaço. Por quê? Porque quando você for buscar as células para fazer a identificação, você tem que buscar ali o corpo do esfregaço, a parte intermediária, certo? Aí você vai promover os aumentos para que a gente possa observar as células. Veja aqui, ó. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto que está dando interferência. Nós estamos ali na cabeça, porque nós não conseguimos diferenciar as células. Veja aqui que os leucócitos e as hemácias, eles estão sobrepostos. A gente não consegue diferenciar o que é um leucócito, o que é uma hemácia. E aí, então, você precisa para a parte ali intermediária do esfregaço. Então, você precisa identificar as células. Veja que ele vai ficando com as células mais espalhadas. Então, nós temos aqui eritrócitos que não estão sobrepostos, já estão mais espalhados. E também já consegue diferenciar o que é um leucócito e o que é uma hemácia, o que é um eritrócito. E, por fim, você vai chegando mais próximo ali da cauda, onde a gente consegue diferenciar quais são os tipos de leucócitos. E para você conseguir observar essa célula, você vai ali até o aumento de 20 vezes. Aqui, ó, este é um local bom para que você possa visualizar seu esfregaço. Por quê? Porque a gente consegue diferenciar o que são as hemácias, o que são os eritrócitos, do que são ali os leucócitos, tá? E aí, qual que é o objetivo da nossa aula prática? É diferenciar essas estruturas, é diferenciar essas células, tá? Então, vamos ali para as células que nós vamos observar nessa aula prática de hoje. Então, nessa aula prática de hoje, nós temos que observar alguns tipos de células específicos, tá? E quais são essas células? Bom, então, veja aqui que nós temos, em um mesmo campo, uma mesma imagem, as hemácias e os leucócitos. Mas como que eu sei o que é hemácia e o que é leucócito? Nessa imagem, nós temos apenas hemácias, tá? O que é essa hemácia? O que é o eritrócito? O eritrócito, ele é um disco bicôncavo. Então, veja a imagem aqui. Ele é um disco, ele tem a forma ovalada. E esse formato de disco bicôncavo é um importante atributo na troca gasosa, porque a hemácia ela é responsável por trocar os gases, trocar o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? O que mais que nós conseguimos observar aqui nessa imagem? As plaquetas. O que são as plaquetas? As plaquetas, elas são discos de fragmentos celulares e geralmente elas estão aglomeradas. Então, nós conseguimos observar as plaquetas e elas sempre estão ali aglomeradas, tá? Então, aqui também temos as plaquetas e aí elas estão ali todas unidas, tá certo? Então, entenda o que é uma hemácia para você conseguir diferenciar o que é uma hemácia e o que é. Essa hemácia é uma célula anucleada, que o esfregaço sanguíneo, ele é uma preparação utilizada para visualizar o sangue. E a gente não consegue diferenciar ali qual é o tipo de célula. Então, veja que no mesmo campo, você consegue observar tanto hemácias, quanto leucócitos, quanto plaquetas.
Então, eu sei que aqui nós temos hemácias. Como que eu sei que elas são as hemácias? Porque elas são células não nucleadas, você não consegue enxergar nada dentro dela, ela não tem núcleo, tá? Então, no centro da célula é um espaço vazio ali, e também a coloração dela, tá? E eu sei que aqui nós temos um leucócito. E aí, quais são os tipos diferentes de leucócitos? Como que eu faço para diferenciar os leucócitos? A identificação dos leucócitos se dá através das características morfológicas de cada leucócito. Então, basicamente, essas características morfológicas, o que muda... As características morfológicas foram todas aquelas que nós estudamos lá nos desenhos e que ficam mais claros quando a gente consegue observar fora do esfregaço. Eu vou deixar ela continuar mostrando para vocês, mas realmente assim, você precisa ter muita clareza para poder conseguir diferenciar nesse esfregaço. Fica muito mais fácil quando ele tá desenhado, principalmente para nós que não temos, né, essa especificidade dentro da nossa formação. Cada leucócito é o tipo de núcleo e as características do citoplasma. Então, por exemplo, o neutrófilo. Qual que é a característica de um neutrófilo? Ele tem um núcleo bilobulado. Perdão, ele tem um núcleo lobulado. O que significa ser lobulado? Ele apresenta vários lóbulos. E esses lóbulos, eles podem ser de lóbulos, que apresentam um leucófilo. Ele é mais normal, assim, o que é mais frequente a gente encontrar é quando ele apresenta 3 lóbulos. E qual é a característica do citoplasma do neutrófilo? Ele tem grânulos azurófilos, que vão conferir essa característica basofílica do neutrófilo. Já aqui, nós temos um linfócito. O que é o linfócito? O linfócito é uma célula onde nós temos ali a relação citoplasma e núcleo elevada. Então, o que acontece? O linfócito, ele tem ali um núcleo maior do que o citoplasma. Vamos aqui a diferenciação dessas células. Então, veja aqui, o linfócito. Olha a relação núcleo-citoplasma elevada. Veja como ele tem um grande núcleo e pouco citoplasma. Às vezes, esse citoplasma, ele fica até com uma característica de um anel. Por quê? Porque essa quantidade de citoplasma é tão pequena que a gente quase não consegue observar o citoplasma. Então, aqui, o que nós temos aqui? Aqui nós temos os linfócitos. Linfócitos, qual que é a característica dele principal? A característica mais marcante é a relação núcleo-citoplasma elevada. Ele apresenta um núcleo muito grande e uma pequena quantidade de citoplasma. E esse citoplasma aí fica, às vezes, com uma característica de anel. Veja aqui que nós temos também ali um linfócito, certo? Olha aqui nessa outra imagem. Nessa outra imagem, nós temos um neutrófilo. Aqui é um neutrófilo. Como que eu sei que ele é um neutrófilo? Porque ele tem um núcleo lobulado. Então, veja aqui que nós temos 3 lóbulos. E esses lóbulos, eles são unidos por uma fina ponte de cromatina, tá? Esses lóbulos, eles são unidos por cromatina, que é o material genético que está armazenado dentro do núcleo. Se esse é o núcleo do leucócito, ele vai ter cromatina, ele vai ter material genético. E o citoplasma dele? Veja aqui que o citoplasma dele possui aí os grânulos azurófilos, conferindo essa característica de essa característica de basofilia, que é basicamente a atração pelos corantes que são básicos, porque esses grânulos azurófilos, eles vão se corar de forma que vão conferir essa característica basofílica. Aqui nós temos o eosinófilo. O que é o eosinófilo? A característica do eosinófilo é que ele tem um núcleo bilobulado. Veja aqui, ele parece o quê? Ele parece aquele fone de ouvido que nós temos, que é aquele handphone,
Veja que ele tem 2 lóbulos, tá? E esses 2 lóbulos, eles também são unidos por uma ponte de cromatina. Qual que é a outra diferença do eosinófilo para o neutrófilo? É o citoplasma. Veja que o citoplasma ele está corado, mas ele está corado de forma diferente. O neutrófilo, ele tem aqui um citoplasma mais azulado. O eosinófilo, ele tem um citoplasma que está variando de cor aqui, laranja avermelhado. Então, um tom avermelhado para alaranjado. O que é esse tom de avermelhado para alaranjado? É porque o eosinófilo, como o próprio nome já diz, ele tem grânulos eosinofílicos. Esses grânulos eosinofílicos, eles têm afinidade pela eosina. A eosina é um corante ácido. E aí, então, vai gerar ali essa coloração alaranjada, avermelhada. Então, veja, qual que é a diferença de um neutrófilo para um eosinófilo? Neutrófilo, ele tem 3 lóbulos, ou mais comum é ele ter 3 lóbulos, e esses lóbulos, eles estão unidos aqui por finas pontes de cromatina. Qual que é uma outra característica do neutrófilo? É que o citoplasma desse neutrófilo, ele apresenta grânulos azurófilos. Essa célula ela vai apresentar uma basofilia. Já o eosinófilo, ele tem aqui um núcleo bilobulado, e aí lembre-se do eosinófilo como aquele headphone que a gente coloca no ouvido, ele parece realmente um fone de ouvido. Esse eosinófilo, ele já tem essa característica bilobulado, e ele possui aqui a ponte também de cromatina ligando esses lóbulos. Mas uma característica marcante do eosinófilo. E por que ele é chamado de eosinófilo? Porque no citoplasma dele, ele possui aqui os grânulos eosinofílicos, que têm afinidade pelo corante eosina, dando essa característica do citoplasma ali de cor laranja avermelhado. Tanto o neutrófilo quanto o eosinófilo, eles são leucócitos classificados da série granulócitos. Por que são granulócitos? Porque no citoplasma eles apresentam grânulos que são grânulos característicos, certo? Então é importante que você saiba diferenciar esses leucócitos de acordo com a sua característica morfológica. Voltando ao quadro, nós temos um outro tipo de leucócito, um leucócito da série dos agranulócitos, que é o monócito. Qual que é a característica do monócito? O monócito é aquele leucócito que o citoplasma é azul acinzentado e ele tem uma aparência espumosa. Veja como o citoplasma desse monócito, ele tem essa aparência espumosa, tá? E aí, basicamente, a cor e a aparência do citoplasma é decorrente de grânulos azurofílicos, que são ali os lisossomos. Nós temos a classificação dos leucócitos baseadas em uma classificação que divide os leucócitos em 2 grupos, que são leucócitos granulócitos e leucócitos agranulócitos. O que são leucócitos? Essa parte a gente já viu lá na revisão, que ela vai falar de novo a parte que ela explicou lá nas figuras. Agora, então, nós vamos passar para a segunda lâmina, que é a lâmina do osso longo, aonde a gente vai ver as células da medula. E aí, assim como eu fiz, primeiro a gente vai ver a parte explicada para depois chegar para depois a gente chegar na lâmina. O que é importante nesse momento? É importante também você desenhar, você esquematizar ali essas células. Vamos ao quadro para a discussão dos nossos resultados. Então, nós vamos observar agora o que é essa medula óssea e qual é a função da medula óssea. Bom, a medula óssea, ela é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo, que é encontrada no canal medular dos ossos longos.
Por isso que estamos observando uma imagem de osso longo. E também nas cavidades dos ossos esponjosos, tá? E aí nós temos 2 tipos de medula óssea. Então, distinguem-se tipos de medula óssea. Nós temos a medula óssea vermelha, que é chamada de medula óssea hematógena. Por quê? Porque ela tem aquela cor vermelha, devido a numerosos eritrócitos que estão em diferentes estágios de maturação, tá? E nós temos a medula óssea amarela. E por que ela é amarela? Porque ela é rica em célula adiposa, ela é rica em célula de gordura. E essa medula óssea amarela, ela não produz células sanguíneas. Então, veja que nós temos 2 tipos de medula óssea. A medula óssea vermelha, que é a hematógena, que é o local onde nós temos a hemocitopoese, que é a produção, a diferenciação e a maturação dessas células sanguíneas. E ela tem essa coloração vermelha, por quê? Porque nós temos ali numerosos eritrócitos em diversos estágios de maturação, tá? Bom, no recém-nascido, toda a medula óssea ela é vermelha e, portanto, ela é ativa na produção das células do sangue. E aí, com o avançar da idade, essa maior parte de medula óssea, ela vai se transformando na variedade amarela, tá? Então, no adulto, a medula vermelha é observada apenas no externo, nas vértebras, nas costelas. E no adulto jovem, é vista nas epífises proximais dos ossos longos, tá? Por exemplo, aqui do fêmur e do húmero, tá? Bom, e aí então, a medula óssea inativa, ela é chamada de medula óssea amarela. Por que inativa? Porque ela não tem função ali de produzir as células sanguíneas. Essa medula óssea amarela é a forma mais comum da medula óssea encontrada na cavidade medular dos ossos dos adultos, tá certo? E aí, quais são alguns locais ali de hemocitopoese que não estão mais ativos nos adultos? Por exemplo, os ossos longos dos braços, das pernas, dos dedos da mão, dos dedos do pé, tá? Por quê? Porque nesse tipo de osso, a medula óssea foi totalmente substituída por tecido adiposo. Então, é importante, por quê? Porque na medula óssea, ocorre na medula óssea vermelha, a hematógena, ocorre todo o processo de hemocitopoese. Bom, no que consiste essa medula óssea? Essa medula óssea, ela consiste em vasos sanguíneos comuns e vasos sanguíneos que são especializados. Esses vasos sanguíneos que são especializados são os sinusoides. E ela tem também uma rede esponjosa de células hematopoéticas. O que acontece? Nesse processo de hemocitopoese, na medula óssea, nós temos as células pluripotentes. São as células tronco pluripotentes. Por quê? Porque a partir dessas células tronco, nós teremos a diferenciação das células na medula óssea para produzir a célula sanguínea. Essas células pluripotentes, elas se diferenciam em 2 linhagens. A linhagem linfóide, que vai ser precursora dos linfócitos, e a linhagem mieloide, que vai ser precursora dos eritrócitos, que são as hemácias, dos monócitos, dos linfócitos, e também ali das plaquetas. Essa linhagem mieloide vai dar origem aos eritrócitos e também ali as plaquetas e os granulócitos. Então, veja que esse processo é chamado de hemocitopoese, e ele vai acontecer aonde? Na medula óssea vermelha, que é a medula óssea hematógena, que é onde nós temos as células hematopoéticas. Voltando ao quadro, nós temos ainda ali a discussão do sinusoide, desse vaso especializado da medula óssea, tá? Então, o que acontece? Os sinusoides, eles estão interpostos entre as artérias e as veias, e eles vão proporcionar uma barreira entre o compartimento hemocitopoético e a circulação periférica, tá? A posição dos sinusoides corresponde àquela dos capilares comuns. Eles estão aonde? Eles estão interpostos entre as artérias e as veias, certo? Bom, no que consiste essa parede do sinusoide? A parede do sinusoide, ela é um revestimento endotelial constituída ali
por uma membrana basal descontínua e uma cobertura incompleta de células adventícias. E essas células adventícias, elas também são denominadas de células reticulares, elas vão emitir extensões até os cordões hemocitopoéticos. Para quê? Porque elas vão proporcionar o suporte para as células sanguíneas que estão em desenvolvimento. Tá? E essa medula óssea vermelha, ativa, o que ela tem? Ela tem cordões de células hematopoéticas que contém as células sanguíneas e também os megacariócitos em desenvolvimento. O que são esses megacariócitos? Então, veja aqui nesse corte histológico aí da medula óssea. Nós conseguimos observar na medula óssea os megacariócitos. Qual que é a característica? Veja que o megacariócito ele tem esse nome mega de grande núcleo celular. São células de grandes dimensões. Tá? No esfregaço na lâmina da medula, a gente vai conseguir ver melhor. Mas, novamente, eu falo para vocês, na imagem aqui, a gente consegue diferenciar essas células com muito mais facilidade do que na lâmina. E aí, elas são encontradas na medula óssea, e esses megacariócitos, eles são precursores do quê? Eles são precursores das plaquetas, tá certo? Ele é dotado aqui de um núcleo grande e irregularmente lobulado, e ele destaca-se pelo seu tamanho. Os sinusoides, então veja aqui que nós temos os sinusoides, que são os vasos especializados da medula óssea. Lembrando que as plaquetas, elas têm, né, uma atuação primordial no processo de coagulação sanguínea, né? Tá? Qual que é a importância desse sinusoide? É que ele vai fazer uma barreira entre o compartimento hemocitopoético e também a circulação periférica, tá? E eles estão interpostos ali entre as artérias e as veias, tá? Aqui nós temos o corte também da medula óssea, corada ali com a hematoxilina eosina, mostrando os espaços vazios aqui, que são os locais onde nós temos tecido gorduroso, que são ali os adipócitos, que são as células adiposas, tá? Bom, a medula óssea vermelha ativa, ela tem esses cordões de células hematopoéticas que contêm predominantemente as células sanguíneas e os megacariócitos em desenvolvimento. Então, veja que aqui nós temos os cordões de células, que vai ter ali essas células sanguíneas e também esses megacariócitos. Além disso, nesses cordões também nós temos macrófagos, mastócitos, também alguns adipócitos, tá? E nos cordões ali de células do tecido hemocitopoético, nós temos tipos específicos de células sanguíneas que se desenvolvem em ninhos ou aglomerados. Veja que nós temos aqui uma ilha eritroblástica. Essa ilha eritroblástica é o local onde ocorre grande parte da maturação da série eritroide. Ela é uma estrutura composta de macrófago que é circundado por eritroblastos. Eritroblastos em vários estágios de maturação. O que é esse eritroblasto? Então, o eritroblasto, ele é ali a célula nucleada da medula óssea, que é precursor da série eritrocítica sanguínea. Então, veja que aqui nessa ilha eritroblástica, nós temos a presença ali dos eritroblastos, por isso que é chamada de ilha eritroblástica, e esses eritroblastos, eles são as células nucleadas da medula óssea, que são precursores da série eritrocítica sanguínea. Então, basicamente, o que nós conseguimos observar ali nessa imagem da medula óssea? Nós conseguimos observar os sinusoides. Os sinusoides, eles têm o quê? Os sinusoides, eles são os vasos especializados na medula óssea e eles estão fazendo uma barreira de proteção. Agora eu vou mostrar para vocês na lâmina, né? Vocês viram o desenho e agora eu vou mostrar para vocês na lâmina, a lâmina de osso longo, né? Nós vamos, de uma cobaia, nós vamos observar, né? Vamos pegar no Image Scope essa lâmina e
e vamos observar a localização da medula óssea nessa lâmina de osso longo. E vamos abrir a lâmina da medula óssea. Então, você vem em pastas, Open Image e busca a lâmina do osso longo. Histologia do osso longo de cobaia. Então, aqui nós temos a lâmina de osso longo. Nesse menor aumento, é importante que você consiga visualizar aqui a lâmina do osso, tá? A imagem do osso. E conforme você vai aumentando, você vai para a localização da medula óssea, tá? E aí chegue aqui no aumento de 10 vezes, para que você consiga observar essa medula óssea que está localizada na cavidade medular. Então, quais são as imagens que nós vamos observar aqui nessa histologia do osso longo? Então, veja que aqui no menor aumento, você vai observar o corte do osso de maneira geral, e aí conforme você vai ali aumentando, por exemplo, no aumento de 4, nós conseguimos localizar a medula óssea que está presente nessa cavidade medular do osso longo, que é aqui, essa região da medula óssea, onde nós conseguimos observar os megacariócitos, certo? Bom, e aí então, o que você precisa observar neste momento? Os megacariócitos, no aumento de 10, você vai conseguir identificar esses megacariócitos. Esses megacariócitos, quais são as características deles? As características do megacariócito, mega significa grande. Então, ele tem um grande núcleo celular, tá? Então, aqui são células de grandes dimensões encontradas na medula óssea, e esses megacariócitos, eles são os precursores das plaquetas, certo? E aí, qual que é o destaque dele? É que ele tem ali o seu grande tamanho. Na medula óssea, nós também temos os sinusoides, que são ali vasos sanguíneos ali especializados, que tem ali a função de fazer uma barreira entre o compartimento hemocitopoético e a circulação periférica. E também temos as células adiposas ali, que vão sendo preenchidas por tecido gorduroso, tá? E o que você tem que fazer neste momento? Bom, como nós vimos, né, a importância da gente estudar, né, os componentes sanguíneos, a importância da gente estudar, né, e reconhecer e ter também, né, conceitos básicos que a gente precisa, o que é o sangue, a gente precisa saber o que é, né, então, saber que o sangue, ele é um tecido constituído pelo plasma, que ele tem a parte líquida e que ele tem a parte sólida do sangue, que a parte líquida é o plasma e que na parte sólida eu encontro os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, né? Saber também que o sangue, ele depende, né, ele é um sistema fechado, né, presente no nosso sistema circulatório, e que o coração, ele é responsável por fazer esse bombeamento do sangue dentro do nosso organismo, né, o sangue, ele faz um papel primordial de transporte, né, dentro do nosso organismo. Por quê? Porque ele é capaz, né, de fazer, através da hemácia, né, da proteína presente ali nela, da hemoglobina, fazer essa troca de gases no nosso organismo, né? Ele leva o oxigênio e traz o gás carbônico do processo respiratório dentro das células. Então, entender, né, a importância do sangue, isso é fundamental para a gente poder constituir mais esse conhecimento dentro do nosso sistema imune, né? A importância que o sangue tem ali dentro de todo o processo de combate, né? Aos antígenos e às células
que virão, né, os antígenos que virão a combater essas nossas células. Então, o tanto que esses nossos soldados estarão preparados para agir contra, né? E a medula também, que hoje também foi objeto de nossos estudos, também como ela é um órgão importante, né, no treinamento, né, dessas células que vão ajudar, né, que são os leucócitos que vão atuar, né, na defesa das nossas células, né, dentro da medula óssea, né, a gente vê ocorrer a hemocitopoese, que é essa produção e a renovação das células sanguíneas da medula óssea. Essas células sanguíneas, né, elas são as hemácias e as plaquetas e leucócitos, que são produzidos também ali na medula. Sofrem o processo de diferenciação e maturação, como a gente viu, né? A medula ela é um importantíssimo órgão linfático, né? Porque nós sabemos que ali são produzidos os linfócitos B e os linfócitos T, né? Os linfócitos B produzidos ali na medula óssea, eles sofrem todo o processo de maturação dentro da própria medula, né? E os linfócitos T, eles são transportados a partir dali para o timo, aonde eles vão sofrer esse processo de maturação, para então, juntamente, né, com outras séries de esses linfócitos fazendo parte, né, dessa série de leucócitos, vão atuar como poderosos soldados, né, que vão lutar essa guerra por nós da ação de agentes, né, que venham a acometer o nosso organismo. Então, os leucócitos, eles são responsáveis por essa defesa, né, do nosso organismo, são responsáveis por combater as possíveis infecções que possam vir, né, os possíveis antígenos, agentes externos, né, que venham adentrar o nosso organismo e que venham causar infecções, né, que venham causar inflamações ali presentes. As hemácias, né, elas têm a principal função delas, como eu já falei, é o transporte de gases, e o principal deles, o oxigênio, e as plaquetas que vão atuar, né, diretamente no processo de coagulação sanguínea. Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo. Não, ficou bastante claro, né? É uma matéria complexa que a gente tem que ir assimilando ela aos poucos, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Agora, eu não sei como Também concordo. Não é complexa assim, mas ela é gostosa de entender? Não, ela é gostosa, mas ela tem que ser muito gênio para você colocar tudo na cabeça, assim, né? Mas vai São devagarzinho. Detalhes que a gente tem que ficar atento. Isso, mas vai devagarzinho, né? Não tenha pressa. Porque, como eu falei para vocês, muitas coisas que a gente tem estudado, elas vão ficar mais claras na nossa prática clínica. E aí, quando vocês estiverem atendendo o paciente, vocês vão lembrar lá dessa aula, da importância da interpretação do hemograma, né? Do que quer dizer um aumento de leucócitos, né? O que quer dizer o aparecimento de basófilos demais num exame de sangue. Então, é claro que a gente ainda vai ter interpretação de exames laboratoriais e a gente vai crescer muito mais como profissional ainda dentro dessa área. Mas, assim, essa base, né, ela precisa ser formada. Então, assim, estudem com carinho, né? Não pensem só na prova, pensem em vocês também, porque isso vai para a formação. E se essa base dessa pirâmide ela não ficar bem feita, lá, quando você chegar lá na frente, na hora do atendimento nutricional, você vai sentir falta disso, né? Então, assim, é complexa, mas é uma delícia de estudar. Então, vamos estudar. Vamos. Né? Bom, e assim a gente conclui, então, a nossa aula prática 2, né?
A gente volta semana que vem a gente tem uma verdadeira maratona juntos, né? Para a gente conseguir dar conta do nosso conteúdo para estar prontinho para a nossa prova no dia 8, né? Mas, mais uma vez, eu quero reforçar com vocês como é bom estar aqui com vocês, como é bom estudar junto com vocês, né? Eu já tinha assim, esquecido a delícia que é estar numa sala de aula, porque aqui, né, como eu já falei para vocês, embora longe, eu me sinto perto de vocês, porque eu consigo ver os rostinhos, né? A gente consegue ouvir a voz, a gente consegue trocar esses conhecimentos. Então, desejar para vocês um bom final de semana, bom descanso. Fiquem em casa se puderem. Se precisarem sair, usem máscara. Não esqueçam da higiene, né? Porque, mais uma vez, eu vou repetir. Quando isso tudo passar, eu quero dar um abraço bem apertado em vocês para a gente poder matar toda a saudade. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço bem, por enquanto, um abraço virtual. Beijo, tchau. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, para Sasha e pro Flávio. Ô, louco! Ô, coração. Outro abraço. Sintam-se abraçados, família. Olha a Regiane, olha, toda cheia de... Ah, Janine, olha, toda cheia de... Eu te amo. Essa declaração de amor dela. Essa unha açafrão horrorosa. Eu não liguei minha câmera, porque como o Flávio está aqui, eu não posso ficar feia, né? Então, parece que tem que fazer uma listinha. Beijo para você. E eu não falei na reunião, não, porque eu estava comendo. Tá bom, gente. Tchau, amor. Beijo. Com Deus. Tchau. Amém. Tchau.